Olá, alunos! Vamos para a nossa 117ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou com vocês já há algum tempo, né? E hoje a gente vai trazer alguns elementos novos para discutir o gênero textual que já vínhamos trabalhando antes, né? Que são as reportagens. Então a gente vai hoje discutir gráfico e infográfico, que é um assunto que para alguns de vocês vai ser bastante novidade, né? E alguns poucos talvez tenham a familiaridade, né, de fazer a leitura dos gráficos e de compreender o que são esses infográficos que aparecem volta e meia nas reportagens, certo? Tanto televisivas, quanto no material impresso, quanto nos materiais virtuais que são publicados nos jornais online. Então vamos ver quais são os nossos objetivos. Observem aqui. Identificar a função dos gráficos e infográficos em uma reportagem, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto e diferenciar um fato de uma opinião relativa a esse fato, né? Então, observem aqui comigo, o uso de gráficos e infográficos em reportagens. É muito comum reportagens apresentarem gráficos e infográficos. Você sabe por quê? Esses recursos não são meramente ilustrativos, pois servem para explicar ideias, conceitos e processos. Ao transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais, trazem praticidade ao leitor, expressando visualmente dados ou valores numéricos, de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Vejamos a seguir as especificidades de cada um desses gêneros. O que é um infográfico? Por info, entendemos informação. E por gráfico, entendemos imagem, ilustração, etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Elementos do infográfico. Então, podemos ter infográficos enciclopédicos, né? Então, observem ali que os infográficos centrados em explicações mais universais, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos, etc., trazem ali informações que constituem uma enciclopédia referente ao assunto, né? Também a gente tem ali que os elementos dos infográficos são textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, fundos, tabelas, ilustrações, fotografias, né, etc. Então a gente vai ver com mais pormenores aqui alguns casos, né? Observem aqui, Pronatec Cultura. Então a gente tem aqui um modelo de infográfico, né? É um modelo de infográfico enciclopédico porque ele traz ali várias informações, né? Vários ícones, que são os desenhos que a gente pode observar aqui, né? Então a gente tem o ponto de interrogação, tem uma setinha, né, indicando aqui pessoas participantes de um grupo virtual. Temos aqui o sifão, que indica o dinheiro, né, uma cédula, uma moeda. Temos aqui uma folhinha indicando um bloco de anotações, né, uma espécie de uma canetinha indicando a possibilidade de você editar e escrever num texto. Um notebook, né? Então temos vários ícones que são essas imagens, esses desenhos que vão tentar dar conta de mostrar para o leitor a intencionalidade de quem elaborou, né, esse infográfico, né? Na sequência a gente tem a sigla PDE, né, que é Plano de Desenvolvimento Educacional, e no primeiro ícone que a gente tem aqui, que é o ponto de interrogação, que foi feita uma legenda dele, observem ali o que é. É uma pergunta, por isso um ponto de interrogação, uma indagação. O programa oferece cursos no campo das artes e da cultura, né? Então, está explicando o que é o Pronatec, né? É um programa que oferece cursos no campo das artes e da cultura. Na sequência, a gente tem a setinha, né? Qual é o objetivo? Formar e qualificar profissionais por meio de capacitação e reciclagem. E as pessoinhas que estão desenhadas ali naquele ícone se referem ao público prioritário, né? Então, quem são as pessoas ali prioritariamente indicadas para participar desses cursos de formação? São os trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda, né? Então, as pessoas que têm acesso ali aos programas de transferência de renda, ao Bolsa Família, ou que estão inseridas de alguma forma em algum programa de desenvolvimento social,
certo? Então, prioritariamente, essas pessoas têm direito de acesso aos cursos ofertados pelo Pronatec, né? Essa a mensagem principal que nós temos por meio de ícones, né, que constituem ali os desenhos, a linguagem não verbal, e se somando a essa linguagem não verbal, a gente tem as palavras que constituem o discurso verbal, a linguagem verbal, né, presentes nesse infográfico, né? Então observe que os gêneros discursivos ali se misturam, é um processo híbrido, né, porque se mesclam ali desenhos, ilustrações, ícones com linguagem verbal, compondo um infográfico, que é um outro gênero discursivo, certo? Aqui, a gente também pode ter, pessoal, acompanhem comigo a leitura desse slide, os infográficos específicos, né? A gente acabou de analisar no slide anterior um infográfico enciclopédico e aqui a gente tem um específico. Então, os infográficos que tratam de assuntos que são mais específicos são frequentemente utilizados quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Algum acontecimento quaisquer, né? E é necessário retratar como é o novo cenário de determinado local, entre outras situações. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Observem ali o título: doação de sangue é o vírus Zika. Recomendação: candidatos à doação de sangue infectados pelo vírus Zika não poderão fazer doação pelo prazo de 30 dias. Né? Então, nós temos ali o desenho de um médico, né? Ele está de branco, tem uma prancheta na mão, então observem ali essa ilustração desse médico, essa imagem desenhada, que constitui os aspectos da linguagem não verbal, né? E a linguagem verbal ali nas palavras. Na sequência, a gente tem mais um subtítulo ali: triagem para doação. Nos hemocentros e afins, os profissionais da saúde devem perguntar se o candidato a doador de sangue teve nos últimos 30 dias. Manchas no corpo, observe que ali tem o desenho de uma mão, né? E foi feito bolinhas vermelhas ali para indicar possíveis manchas no corpo da pessoa que pretende, né, ser o doador. Ali na sequência a gente tem a palavra febre, né? E temos ali o desenho de um termômetro, né? De uma pessoa ali, um jovem, né? Um garotinho, talvez até um adolescente, com a mão na testa, né? Ele também, o rosto foi desenhado na cor avermelhada, pintado ali de vermelho a região do nariz e das bochechas, indicando possivelmente que ele pode estar com febre, né? E o termômetro marca quantos graus? Aqui aparece 40 graus Celsius, quer dizer que a pessoa está com uma febre enorme, né? E na sequência a gente tem também uma pessoa ali se coçando, né? Então, na linguagem verbal ali, irritação na pele que leva à coceira. Então, nesses 3 casos, né, é feita ali uma triagem para verificar se a pessoa não está com algum desses sintomas, para daí sim considerá-la um bom doador ou não. Né? Então, no início do discurso verbal aqui, da triagem para a doação, né, a primeira frase ali diz: nos hemocentros e afins. O que isso significa? A palavra hemo está relacionado a sangue, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar na palavra hemorragia, né? Hemorragia é um excesso de sangue saindo por algum orifício de um ser humano, né? De um animal, enfim. E aí aqui a gente tem a palavra hemocentro, né? Então foi feito aqui uma derivação por justaposição, né? A gente pegou ali o prefixo hemo, que se refere a sangue, e mais o substantivo centro, e transformou numa outra palavra ali, hemocentro, né? Fazendo a composição de hemocentro a partir de 2 outras palavras, por isso que a gente chama de justaposição, certo? Então, afins, nos hemocentros e afins. O que significa afins? São os locais com a mesma funcionalidade, né, de coletar sangue dos doadores. Então, nesses locais, e aí vem, né, o que interessa para ler, né, os profissionais da saúde devem perguntar se o candidato a doador de sangue teve nos últimos 30 dias manchas no corpo, febre ou irritação na pele que gera coceira, certo? Por quê? Porque se a pessoa foi infectada, né, pelos vírus Zika, ele tem que esperar 30 dias, né, para poder sarar, recuperar a saúde completamente, para daí sim voltar a ser um doador de sangue. Né? Ele pode sim retornar para fazer as doações de sangue, desde que espere os 30 dias conforme a recomendação médica. Né? Então veja, o que a gente tem aqui? A gente tem, enquanto gênero do discurso, o que a gente chama de infográfico, né? Só que esse infográfico ele é mais específico. Né? Ele contém ali ícones, contém desenhos, imagens, ilustrações, conforme a gente viu no início da aula de hoje sobre as características do infográfico. Ok? Observem mais um aqui, ó, números da água.
né? Estamos com um problema sério de falta de água, né, em Curitiba e região metropolitana, né? Então veja quanto de água potável é necessário para produzir itens do nosso cotidiano. Então vocês sabiam que, por exemplo, a manteiga, para produzir 1 quilo de manteiga, ele direciona aqui o leitor para pensar em 18 mil litros de água, né? Então a gente tem ali uma quantidade exorbitante de água para conseguir produzir determinados alimentos, né? Desde o momento que os nutrientes, os ingredientes são plantados até o momento que vai para a mesa do consumidor. Então é uma quantidade assim realmente impensável de água que é consumida, né? Então a gente tem ali a carne de boi 1 quilo, o queijo, carne de frango, o leite, a banana, né? E todo ali a quantidade de litros que são necessários ali para produzir esses itens do nosso cotidiano, que são indispensáveis ao nosso dia a dia, né? Então o que esse slide faz a gente refletir? A gente tem que pensar, será que o que gastamos de água diariamente é mesmo necessário a gente gastar? Né? Quando a gente vai tomar banho, será que o banho precisa ser tão demorado? Né? Será que a torneira da pia precisa ficar ligada o tempo todo quando a gente vai lavar uma loucinha? Né? E quando vai lavar as calçadas, os carros, que quantidade de água que realmente seria necessário para a gente contribuir, né? Para que a gente possa de alguma forma colaborar e evitar tanto desperdício de água, tendo em vista que estamos com falta de água nos últimos dias, né? Por conta da falta de chuvas e etc. Ok? Então, para a gente refletir, a gente tem aqui mais um exemplo de infográfico, né? Para fixar aí os elementos composicionais deste gênero discursivo. Aqui observem um outro, né? Então o título é iluminação. Observem ali, a iluminação adequada dos ambientes de trabalho aumenta a produtividade das pessoas em 59%. Olha que curioso, por isso que eu trouxe esse slide para vocês, né? Então agora em tempos de pandemia as pessoas estão muito fazendo atividades remotas, né? Então a maioria está fazendo atividades em casa e vocês estão aí estudando, né? Na sala, no quarto de vocês, no local que vocês consideram mais apropriado. E aí, vocês sabiam disso? Então, esse local ele tem que estar bem iluminado. Por quê? Porque ele estando bem iluminado, ele aumenta a nossa produtividade, seja no trabalho, seja nos estudos, certo? Sem contar a questão, né, da saúde dos nossos olhos, né? Então, se a gente fica muito tempo na tela do computador, na tela do celular, né, e não cuida ali da questão do brilho na tela, a gente pode acabar com alguns problemas ali oftalmológicos, né? Desenvolvendo questões referentes à hipermetropia, miopia, astigmatismo e outras, digamos assim, disfunções, né? Nos olhos. Então, tomar um cuidado com isso, tomar cuidado com a questão da iluminação do ambiente. Então, vamos agora pensar quais seriam as diferenças entre gráfico e infográfico, né? Então, infográfico, como a gente viu, é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Já o gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Então, o gráfico a gente pode dizer que é uma representação que pode ser geométrica de conjuntos de dados utilizada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto, né? Então, os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas, os de linhas e os circulares. Os principais elementos são números, título, fonte, nota e chamada, né? Então, observem aqui que a gente tem no primeiro exemplo um gráfico em colunas, né? No segundo também é um gráfico em colunas que apresenta ali a oscilação, né, do faturamento de uma empresa, possivelmente. E no terceiro a gente tem um gráfico em forma circular, né, num modelo de pizza, né, e o título Transporte para a Escola. Né? Nesse gráfico que a gente tem que 33% das pessoas vão a pé para a escola, provavelmente esse gráfico faz parte de uma reportagem, de uma pesquisa de âmbito maior, né? A gente só trouxe aqui para ilustrar para vocês o que seria um gráfico na forma circular, vocês já devem ter visto também. 17% ali na cor verde claro, né? Indica que as pessoas na entrevista disseram que vão de carro para a escola e 50% autocarro. Né? Então, a gente tem as possibilidades ali nas legendas, né? As legendas também fazem parte desse infográfico, ok? Então, temos aqui mais um exemplo de gráfico, né, que foi extraído do Portal do Paraná,
né, com relação à questão dos casos confirmados e suspeitos, né, de coronavírus. Aqui a gente tem um outro, né, que a gente vai trabalhar mais pormenorizadamente, porque ele traz vários recursos, né, para a gente poder analisar. Então, observem aqui, no dia 5 de agosto, foi aprovado pela Câmara o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que durante 4 meses investigou a realidade do sistema carcerário brasileiro. Então, é um gráfico que vai falar um pouquinho do funcionamento das unidades penais no Brasil. Então, com relação a esse gráfico, foi extraído aqui, pessoal, uma informaçãozinha pequena para a gente aprender a fazer análise dos dados. Então, eu vou trazer aqui para vocês a nossa primeira questão, né, a partir dessa imagem e desses dados, que diz assim: o infográfico revela que 41% dos detentos são presos provisórios. Isso significa que, né, presos provisórios é quando o cidadão fica na provisoriedade no sistema penal, né, às vezes até numa delegacia, na maioria das vezes, né, ficam em delegacias, que não é o correto, mas eles ficam ali provisoriamente até serem julgados ou até que se abra espaço nas unidades penais para que ele possa ser transportado. Né? Então, quando se fala em 41%, qual das alternativas está mais coerente, né, com esse dado? Observem aqui a letra A. De cada 100 detentos, 4 estão em caráter de provisoriedade. B, de cada 4 detentos, 100 estão em caráter de provisoriedade, ou C, de cada 100 detentos, um pouco mais de 4 estão em caráter de provisoriedade. Então, tempo para vocês analisar aí a matemática presente, né, nesse gráfico, e a gente retorna para ver qual alternativa vocês assinalaram. Retornando então, pessoal, houve um equívoco na minha fala com relação à alternativa da letra C, né? Em vez de falar 40 estão em caráter de provisoriedade, eu acho que eu acabei falando 4, mas enfim, vocês perceberam ali, né, ao ler as questões, por isso que é sempre bom, é importante vocês lerem, né? Alguns de vocês anotam, né, aí no caderno de anotações, né, no bloco de anotações ou no caderno, enfim. Então, assim, justamente acertou quem considerou a letra C a correta, né? Então, de cada 100 detentos, um pouco mais de 40 estão em caráter de provisoriedade. Por que que eu sei disso? Porque é 41%, né? Então, de cada 100, 41 é um pouquinho a mais do que 40, né? Então, a letra C, quem captou aí, tá bom em porcentagem, né? Vamos ver o exercício 2? Agora observem essa informação. A partir dela, é possível inferir que 16 detentos tinham um emprego antes de ir para o sistema prisional, na letra A. Letra B, de um total de 100 detentos, apenas 16 tinham um emprego antes de ir para o sistema. C, 100 presos tinham um trabalho formal antes de ir para o sistema prisional.
E letra D, de 100 detentos, apenas 16 trabalhavam no momento dessa reportagem. E agora, essa tem um pouquinho de pegadinha aí nessa questão? Um tempo para vocês pensarem em assinalar. E aí, pessoal, quem assinalou então? A letra D, né? De 100 detentos, apenas 16 trabalhavam no momento dessa reportagem, né? Quer dizer que no dia seguinte, se fosse feita a reportagem, pode ser que o resultado alterasse, seria outro, né? Dependendo do número de detentos e de entrevistados. Então, no momento da reportagem, era esse o dado que se tinha, era essa estatística, certo? No outro dia, outro pesquisador que fosse lá no mesmo local entrevistar, já com certeza pegaria outras pessoas, né? E aí o número poderia ser outro, alterado. Muito bem. E agora, pessoal, para o nosso exercício 3, né? Então, observem aqui o título desse gráfico: População carcerária brasileira. Vagas, 376.669. Déficit de vagas, 231.062 vagas, né, que estão faltando, né? E ali na linguagem verbal, né, misturada ali com números, o que que a gente tem ali, ó? A cada 10 vagas, há 16 presos no país. Então, o total de presos, 607.731, né? Então, a gente tem ali algumas informações, né, que contribuíram para um infográfico maior e que foram selecionadas para a gente tentar dar conta de responder o nosso terceiro exercício. Agora, o enunciado pede assim: as informações aqui presentes nos indicam que: alternativa A, o número de vagas é superior ao número de presos; B, o número de presos é superior ao número de vagas; ou C, o número de vagas é o suficiente para a demanda de detentos. Um tempo para vocês assinalarem o nosso terceiro exercício e a gente retorna na sequência.
Retornando então, galera, quem assinalou a letra B, captou aqui, né, o que esses números revelam, né? Então, conseguiu fazer uma leitura aí dos valores numéricos aqui presentes, né, e do discurso verbal. Porque a letra B diz o seguinte: o número de presos é superior ao número de vagas, né? Ai, professora, nem precisaria desse infográfico para a gente poder fazer uma inferência dessa. A gente já acertaria a questão sem a presença desse gráfico, pelo tanto de reportagens que a gente vem assistindo com relação ao nosso sistema carcerário no Brasil. Muito bem, vocês podem até estar pensando isso de repente mesmo, né? Quando vocês fazem esse julgamento do tipo, eu já sei essa resposta sem necessitar desse dado, dessa informação, vocês têm um conhecimento que a gente chama de extraverbal. Né? O que é o conhecimento extraverbal? É aquele conhecimento de mundo que vocês já trazem só pelo fato de assistirem jornais, né, de lerem as reportagens, de ouvirem os comentários a respeito de determinado assunto. Então, mesmo que as palavras não estão aqui dentro, né, do enunciado, da questão, não compõem aqui essa pergunta e tal, vocês conseguem acertar a questão pelo conhecimento de mundo, pelo conhecimento além das palavras, né, além dos números e das imagens que estão aqui. Então, é o conhecimento extraverbal. Muito bem, parabéns para quem acertou, né? E vamos para o nosso quarto exercício, motivos das prisões, né? Então, a gente tem aqui uma coluna para homens, né? E quais as motivações que os levam a cumprir uma penalidade numa unidade penal, e as mulheres, né? No segundo gráfico aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão analisar esses dados e vão produzir um texto comparativo, descrevendo as informações mais relevantes desses gráficos que compõem o infográfico. Considere apenas os crimes de tráfico, roubo, furto e homicídio. Né? Os demais crimes eu vou pedir para vocês desconsiderarem, senão o texto fica muito extenso. É só para a gente treinar como é que a gente transpõe os dados de um infográfico para um texto descritivo nesse caso, ok? Um tempo para vocês fazerem aí de 3 a 5 linhas escrevendo o que vocês compreenderam dessas informações.
E aí, galera, vamos ver aqui uma possibilidade, só uma proposta de resposta, né? Vocês fizeram a de vocês, provavelmente a de vocês também está correta, tá? Então, mais ou menos, quem escreveu algo assim, olha. Os gráficos revelam que o número de mulheres presas por tráfico é superior ao número de homens. Olha que curioso isso, né? Já as prisões efetuadas em função de roubos e furtos é maior quando se referem aos homens, com um percentual de 21% e 12% contra 6% e 8% das prisões de mulheres, respectivamente. No caso de homicídios, a taxa de homens presos é o dobro da taxa de mulheres. Então, a gente está aprendendo aqui a fazer a transcrição dos elementos de um infográfico para um texto descritivo. Então, transcrever essas informações é importante, Cai sempre nos concursos de vestibular de todas as universidades, E muitas vezes em concursos que requerem ali uma produção de texto. Então, geralmente vem ali um infográfico e eles esperam do candidato, seja uma vaga na faculdade, seja uma vaga de um emprego, aí, de um concurso público, que ele tenha essa capacidade, essa habilidade de ler infográficos, interpretar e conseguir transformar numa linguagem escrita ali as informações mais relevantes, mais importantes. Então, quem escreveu algo parecido com isso, parabéns, E quem não teve a oportunidade de fazer, espero que aprenda, que tenha aí uma noção de como faz ao assistir essa aula, certo? Então, observem aqui, só para a gente refletir agora. O texto descritivo apenas descreve as informações presentes nos infográficos. Agora, o texto de opinião apresenta o que o autor pensa sobre o assunto. Por exemplo, o que poderia ser comentado sobre o primeiro índice apresentado nesses dois gráficos aqui? Então, a gente tem ali a questão do crime de cometimento ali, de crime por tráfico, o artigo 33 do Código Penal. Então, a gente tem na primeira coluna ali 25% para homens e 63% para as mulheres. Se fosse para vocês darem a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito desses números? Então, o que a gente tem aqui agora? Eu trouxe para vocês mais um slide que a gente já trabalhou, falando da questão da importância da iluminação nos ambientes, e vou pedir para vocês explicar essa informação. A relação de porcentagem, a linguagem verbal e não verbal utilizadas aqui, ok? Um tempo para vocês fazerem, então, agora esse exercício.
E aí, galera, então uma possibilidade de resposta que eu trouxe para vocês aqui seria a gente dizer que a linguagem verbal é constituída pelo título, iluminação, e um pequeno texto argumentando que a iluminação adequada nos locais, nos ambientes de trabalho, melhora a produtividade em mais da metade, ou seja, 59%, né, pessoal? Não só nos ambientes de trabalho, mas nos ambientes de estudo também. Já para a linguagem não verbal, foi apresentada a imagem de um notebook, um computador, uma luminária com uma lâmpada acesa, pois o ambiente está bem iluminado, e ainda um abajur de cor vermelha para chamar a atenção com relação aos 59% de aumento da produtividade das pessoas. O número percentual também está na cor vermelha, olha que curioso, né? E há uma xícara vermelha também, da mesma cor ali ao lado do computador da pessoa, do notebook onde ela faz, né, o trabalho ou onde ela realiza os estudos dela. Então, quem conseguiu fazer ali um textinho descritivo trazendo essa situação, parabéns, né? Conseguiu aí mais ou menos entender o que é você fazer a transposição de um infográfico para um texto descritivo. Né? Nesse momento também não foi solicitada a opinião de vocês, né? Quando se pede texto do gênero descritivo, você apenas descreve os dados conforme eles se apresentam para vocês ali nos infográficos, certo? Fazem uma leitura e simplesmente descrevem. Ah, professora, mas eu queria dar a minha opinião, eu queria falar que ambiente escuro vai causar ali problemas na visão da pessoa. Você pode dar a tua opinião se isso foi solicitado no enunciado, né? Mas se não foi solicitado no enunciado, então você não tem essa autorização para opinar, tá? Então, quando pedirem um texto dissertativo, argumentativo, aí sim é um texto de opinião. Agora, quando é um texto descritivo, então apenas faz a descrição dos dados, ok? Só para a gente se situar, né, entre essa diferença de texto dissertativo, texto de opinião e texto descritivo. Muito bem, pessoal, então o que a gente aprendeu hoje? Hoje a gente trouxe alguns elementos novos, né? Nós aprendemos a fazer a leitura de gráficos e infográficos, né? Vimos como que esses elementos subsidiam as reportagens, né? Trazem mais informações importantes para os leitores. Também identificamos as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, né? E aprendemos a diferenciar um fato de uma opinião. Seguem aí os slides para aprofundamento nos estudos, né? É um assunto que demanda mesmo mais reflexões sobre o tema, trabalhar com gráfico e infográfico. Agradeço aí a participação de todos vocês e continuem em suas casas se puderem.